Capítulo 85, Desimprison. Mesmo que a besta fosse um nono Lorde Demônio, isso não mudaria. Mesmo se essa besta fosse o quinto Lorde Demoníaco, ainda não mudaria. Mesmo que aquele animal fosse o vampiro que controlava a maior firma do continente demoníaco, ainda assim não mudaria nada. Eu falei o nome da besta que sem medo andou diretamente em minha direção hoje. Ivar Lodbrok. Pressione. Eu finalmente adicionei meus dedos indicadores em cima dos ombros da besta. Com meus 5 dedos sozinhos. Eu dividi minhas forças em 5 partes. E pressionou as frutas volumosas que os ombros do vampiro estavam abrigando. As coisas que reverberavam depois de serem achatadas pelos meus dedos eram provavelmente seus vasos sanguíneos, e as coisas que gemiam depois de serem empurradas para baixo por minhas mãos eram provavelmente seus ossos. A coisa que eu havia pressionado profundamente e deixado de lado era a ganância dos idosos com a qual essa pessoa tinha se mantido e vivido até agora. Enquanto segurava os vasos sanguíneos, os ossos e a ganância dos idosos com minhas 5 redes, falei. Você está ciente do que você fez? Conhece a ti mesmo? Depois de recitar este velho ditado, eu lentamente sussurrei em seu ouvido. Você é um traidor imundo que deixou toda a crescente aliança em um poço sem fundo. Eu gentilmente peguei o queixo de Ivar Lodbrok. Ele resistiu ao se curvar com uma força que era inadequada para seus velhos ossos. Embora ele estivesse debruçado, ele estava fazendo isso enquanto tremia. Eu forcei a cabeça do vampiro. Um olhar que parecia estar olhando para o diabo estava lá. Eu sorri de satisfação. Eu soltei o queixo do velho. Como uma pessoa que tirou uma única mordida de uma sobremesa apetitosa e a cuspiu de volta. Eu me pergunto se ele estava prendendo a respiração até o momento. Uma vez que Ivar Lodbrok foi liberado do meu alcance, ele exalou asperamente. Eu bati de leve no ombro dele. Você vai perder seu pescoço, chefe. Os pescoços de alguém não são importantes. Você deve cuidar do seu melhor a partir de agora. Quietude. Eu podia ouvir o som suave de Farnese e as bruxas respirando enquanto dormiam em um canto da tenda. Nesse exato momento, esse era provavelmente o único sinal de vida que fluía pela tenda. Os grilos lá fora também pararam de chorar, então ficou em silêncio ao nosso redor. Prof. Ivar Lodbrok abriu a boca depois de uma quantidade significativa de tempo ter passado. Não há provas. Este não está em uma posição que é fraco o suficiente para ser punido sem provas. Eu ri. Isso não estava quase no mesmo nível das palhaçadas fofas de um bebê? Que observação surpreendente, chefe. É uma observação especialmente surpreendente para você usar como um método para se defender se considerar a situação atual. As cabeças de 7 lordes do demônio não partiram juntas em uma viagem de grupo pelo caminho para Hades, apenas meio-dia atrás. Sua Excelência, Barbatos e Sua Alteza, Paimon, os enviaram naquela viagem de graça. Não importa como eu olhe, parece que o nosso honorável chefe. Eu bati no lado da cabeça do vampiro. Parece que você está confiante de que sua própria cabeça é mais pesada do que a de 7 lordes demoníacos, hein? Eu vejo que você calcula as coisas como uma escala incrível. De fato, como seria de esperar de um grande comerciante, sua escala também é incrivelmente especial. Seus clientes nunca reclamaram que você deve usar pesos adequados. Sim. Não há provas. Mas por que ter provas ou não importa? Isso é algum tribunal formal? Você acha que os nossos 2 comandantes estariam fazendo um teste especial só para você, chefe? Nós estamos conduzindo um expurgo, não um julgamento. Além disso, a razão pela qual os expurgos são expurgos é devido ao fato de que você é capaz de exterminar as coisas simplesmente por causa de suas crenças. Eu sorri levemente. Claro, a desculpa de que não há provas durará apenas momentaneamente. Se simplesmente perguntássemos a Sua Excelência Marbas de quem ele tinha ouvido as informações sobre o expurgo, então a prova não seria feita descaradamente. Ivar Lodbrok. Vampiro que construiu uma torre com moedas de ouro manchadas de sangue. Sua posição tornou-se bastante lamentável.
Este nunca enviou uma carta a Sua Alteza, Marbas. Sua Alteza pode confirmar isso sozinho. Sua Alteza Marbas também dirá que ele não sabe. Não apenas isso. Por Sua Alteza dizer que este tinha conversas secretas com Sua Alteza Citri, isso é simplesmente uma dedução forçada. Você olharia isso? Esta é sua luta desesperada para pendurar a corda até o final? No entanto, não foi apenas a corda podre. Mesmo que minha suposição estivesse correta, assim como o vampiro dissera, Marbas e Citri negariam veementemente as acusações. Não houve provas e não houve testemunhas. Embora decapitar pessoas por causa de suas próprias crenças fosse o que os expurgos eram, como esperado, não era nada mais que um expurgo. Se alguém tentasse engolir um grupo grande, como afirma que um Cusca em uma única mordida, sua mandíbula quase uma se quebraria. Por isso, decidi abrir a boca mais. Tudo bem. Eu aceitarei sua desculpa. A propósito, chefe. Há algo que este grande tem sido curioso nos últimos 2 dias. Eu ouvi de um espião que o discurso que meu general atuante havia feito foi transformado em um pequeno livreto e está correndo solto dentro do exército dos cruzados. Os soldados comuns têm passado os livretos entre si, então essa ocorrência em si não é suspeita. Eu olhei para Lápis. Lápis entendeu o significado por trás do meu olhar e tirou um único livreto de dentro de uma pilha de documentos antes de entregá-lo para mim. Era um livreto com uma capa cinza. O livro onde o discurso de meu Farnese foi escrito. Eu recebi o livreto e toquei, dei um tapinha no ombro do vampiro. Isso aconteceu rápido demais. Faz apenas alguns dias. Dentro daqueles poucos dias, ele havia sido transformado em um livreto e circulado. Como os soldados famintos não têm força excedente para fazer algo assim, as prostitutas pobres não têm dinheiro para fazê-lo ainda mais. Contanto que o que está por trás disso não se mova sistematicamente, não seria difícil realizá-lo. As pessoas não teriam feito um esforço conjunto para fazê-las. Uma vez que a capa é esfarrapada e as páginas são lamentáveis, ainda. Foi muito rápido. Ivar Lodbrok fechou a boca. Ele pretendia defender o quinto aqui. Se eu fosse seu advogado, então essa era uma ação que eu teria desaconselhado em um momento como este. Vou reconhecer algo, chefe. Eu tenho me empurrado muito para frente por um tempo. Eu havia me empurrado muito para frente, apesar de ser alguém que não sabia muito. No entanto, depois de juntar as informações, pude ver um esboço. Se alguém deseja circular os livros tão rápido, então precisa haver um buraco nos cruzados. Um buraco enorme. Um buraco enorme que não vai desaparecer, mesmo que se capture alguns soldados e compradores comuns. Você sabe o que é isso, chefe? Se fosse apenas alguns dias atrás, nem mesmo eu teria sido capaz de descobrir o que era isso. A República da Batávia. Não um país com um par de espiões plantados aqui e ali, mas um país inteiro que estava nas mãos de um Lorde Demônio. Além disso, não só era a única república no continente humano, mas era uma terra no oeste que foi secretamente estabelecida pelo Lorde Demônio Paimon. As palavras do discurso foram copiadas para dentro do exército daquele país, cópias foram impressas e depois circuladas. Não havia necessidade de entregar os livretos um a um. Tudo que você tinha que fazer era simplesmente despejar um monte de livretos em algum canto recôndito de uma barraca. Semelhante a como o cadáver de um mendigo vai para outro mendigo, os livretos descartados fluiriam da mão de um soldado para outro. Isso não chama naturalmente a simpatia. Os membros líderes dos cruzados provavelmente eles tentam erradicar a fonte da circulação, mas seus esforços seriam inúteis. Similar a como havia 7 Demon Lords traidores na Aliança Crescente, uma nação inteira era o coringa do exército dos cruzados. Eu torci as pontas da minha boca. Você ainda não entendeu o significado por trás das minhas palavras? Sim, Sua Alteza. Este realmente não sabe. Ouvi dizer que você é o consultor de um grande número de lordes demoníacos. Marbas, o líder da Neutral Faction e o quinto Demon Lord é um deles, e é a pessoa que eu tenho em alta estima, Sua Alteza Paimon. Além disso, você olharia isso.
Surpreendentemente, você também não lidera a maior empresa do continente demoníaco e realiza negócios com todos os países. É claro que sua empresa é ótima o bastante para imprimir algo como alguns livretos com capas esfarrapadas e páginas lastimáveis, quantas vezes você quiser. O som da respiração de Ivar Lodbrok diminuiu gradualmente. Foi simples. Como havia um buraco enorme em algum lugar do exército dos cruzados, era possível que os livretos fossem distribuídos. Essa lacuna foi, sem dúvida, do exército da República da Batávia. O monarca que fundara a República era o Lorde Demônio Paimon. Além disso, o vampiro sentado diante de mim era o comerciante que atuava como consultor exclusivo de Paimon. Não foi essa a impressionante coincidência? Não obstante, chefe. Não é essa a ocorrência estranha? Como eu havia dito anteriormente, eu acabara de voltar de uma reunião com Sua Excelência Barbatos e Sua Alteza Paimon. Quando questionei Sua Alteza Paimon sobre esse assunto, ela afirmou que não era ela. O vampiro tremeu. O tremor em sua sombra era mais intenso que seu corpo real. Chefe. Ó querido chefe. Isso não é estranho. Isso não é bizarro e peculiar. A localização de onde os folhetos sediciosos estão circulando foi determinada e a localização de onde os livretos estão sendo impressos também foi determinada, mas infelizmente. Como isso poderia ser? Somente a pessoa que deu a ordem para que esses folhetos fossem impressos e circulados não é encontrada em lugar nenhum. Chefe. Eu sou uma pessoa racional. Mesmo que uma situação que não faça sentido racional seja empurrada para o meu rosto, tenho a sensibilidade de ainda deduzir uma resposta racional. Chefe Lodbrok, você talvez saiba qual seria o raciocínio racional nesse tipo de situação? Ó céus! Parece que você não sabe. Sua cabeça é bastante carente, apesar de ser referida como a soberana do grande Kyunkuska. E você, Lápis? Se fosse você, Lápis, como você inferiria a resposta? Lápis respondeu brevemente. É mais provável que alguém no meio tenha superado o controle, Sua Alteza. O meu. Como isso poderia ser? Como alguém poderia ousar substituir o controle do líder da facção da montanha? Como poderia haver um sujeito tão miserável? Eu vejo que meu amor é capaz de dizer bastante ou ter coisas mentindo. Eu conversei enquanto intencionalmente agia como se estivesse com medo. Foi um desempenho barato. No entanto, se houver uma audiência, então mesmo um desempenho barato teria aparentemente um pingo de valor. Lápis jogou junto com minhas palhaçadas e se curvou.